Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, faço parte do movimento Educação Democrática. Nós estamos aqui hoje para gravar o último episódio da primeira temporada da série Educadores Debatem Educação, que faz parte do projeto Universidade das Ideias. Nossa temática hoje é educação de jovens e adultos. Nós já estivemos aqui com a professora Andresa, que trabalha na Seja Maré, e falamos um pouco sobre o tema, mas hoje nós vamos aprofundar. Está comigo aqui hoje a professora Jaqueline Ventura, também minha colega da Faculdade de Educação, e a professora Jane Trajano, que é da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Vamos lá. Jaqueline, então, a primeira pergunta para você é a seguinte. Tem muita gente que não sabe nem se é o EJA, a EJA. Então, quando a gente fala EJA, do que a gente está falando? Bem, saudações democráticas, né? Obrigada pelo convite. Bem, é a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de educação básica, que significa que é uma educação básica, mas de outro modo, de outra maneira, que não deveria ser repetição nem redução do regular, do chamado ensino regular, mas vista como parte integrante da educação brasileira, como educação básica que é, né? Mas de outro modo, como modalidade. Então, a educação de jovens e adultos como modalidade de educação básica nos níveis fundamental e médio destina-se àquelas pessoas acima de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental e acima de 18 que não concluíram o ensino médio, né? Para que tenham, então, o seu direito à educação básica reconhecido, né? Mas, embora seja direito à educação e, portanto, também direito à escolarização, tem sido um direito negado, porque, historicamente, a gente ainda tem uma oferta muito pequena, ínfima, diante da imensa demanda potencial de tantos brasileiros que estão fora da escola. Jane, pelo que a Jaqueline comentou um pouquinho com a gente aqui, ela falou de uma maneira geral, né? O que seria essa educação de jovens e adultos. Como é que é a sua experiência na rede municipal do Rio de Janeiro? Como é que isso se dá no município do Rio? Boa tarde a todos. Saudações democráticas. Eu trago a minha fala do Programa de Educação de Jovens e Adultos do município do Rio de Janeiro. Eu sou professora neste programa. É preciso a gente lembrar, de trazer, de fazer conhecer que esse programa ele é o resultado de uma luta pelo direito à educação, pelo direito de que jovens e adultos tenham acesso a uma educação de qualidade, que tenham acesso ao conhecimento. E eu faço parte desse projeto numa escola que fica no Complexo da Maré, o CIEP Ministro Gustavo Capanema, que tem o programa de educação de jovens e adultos desde do seu surgimento, né? Então, 34 anos a gente trabalha com educação de jovens e adultos. Esse programa é um programa como política pública que tem é bem peculiar, ele tem as suas características em termos de organização curricular, em termos de espaço-tempo, de pensar esse sujeito que é trabalhador, que é oriundo das classes populares. Então, isso é interessante no programa. E ele vive hoje um momento muito interessante em termos de construção da sua identidade, né? Se antes nós tínhamos estudantes, majoritariamente adultos e idosos, hoje a gente chega para a gente uma quantidade muito grande de estudantes que estavam no ensino regular, como é chamado a escola diurna, para educação de jovens e adultos. Alunos que chegam com o seu processo de escolarização, com alguns problemas, né, na leitura e na escrita, que a gente poderia chamar de analfabetos funcionais, e a gente precisa pensar qual é a identidade desse programa hoje. Esse é um grande desafio para a gente. A professora Jane, então, falou um pouco da experiência no município do Rio de Janeiro, uma experiência positiva. Eu queria que você falasse agora, Jaqueline, sobre se essa experiência ela pode ser generalizada para o Brasil inteiro, como é que você vê isso, a situação nacional? Bem, a situação nacional é bastante complicada, porque, embora a legislação coloque a educação de jovens e adultos como direito, né, e dever do Estado, na sua parte de ensino fundamental, é obrigação, então, do município ofertar. No ensino médio, o Estado ofertar a EJA. No entanto, a maior parte das secretarias de educação municipais, secretarias estaduais,
não vem fazendo aquilo que deveria fazer, porque está na legislação, que é justamente esse arcabouço que Jane colocou, de pensar uma proposta pedagógica própria, um currículo próprio, uma avaliação diferenciada, tempos e espaços que acolha e receba não só na matrícula, mas na permanência, na aprendizagem dessas pessoas. E para isso tem que ter realmente uma proposta pedagógica própria. Essa ideia de construir um currículo específico para a EJA, acolhendo, tendo direitos iguais. Por exemplo, uma primeira dificuldade é que o Fundeb não tem o mesmo valor para a EJA. O aluno da EJA ele recebe um Fundeb, né, a escola, a direção da escola, recebe uma porcentagem menor. Isso faz com que muitas secretarias de educação usem essa ideia de que o Fundeb vale menos para a EJA como um desmotivo, inclusive, de ofertar a EJA, né? Desmotivando a abertura de novas matrículas, de novas escolas. Isso não é vamos dizer assim, todo motivo, mas a verdade é que a EJA ainda não entrou, de fato, na escola pública e aquelas escolas, redes públicas, municipais, estaduais que oferecem, boa parte dela não vem, na verdade, oferecendo um serviço adequado, um serviço educacional, direito à educação, nas necessidades, demandas, expectativas desse aluno. Tem sido muito mais, para deixar claro, como se fosse uma continuidade daquela escola diurna em que o aluno adulto ocupa a noite. Até essa ideia mesmo da noite é algo que a gente vem há anos lutando e que está na legislação. Supletivo, né? Se você pudesse explicar qual é a diferença do supletivo para a maneira como se pensa hoje a educação de jovens e adultos? Pois isso, por exemplo, tem a ver com aquela questão do OEJA, a EJA. Em geral, as pessoas têm uma referência, né, ao ensino supletivo e muitas vezes confundem a educação de jovens e adultos como se fosse ensino de jovens e adultos, né, e tem toda a diferença. Primeiro, que ensino está contido na educação. A educação é muito mais ampla que o ensino. O reconhecimento da EJA como educação dentro da educação básica era justamente o reconhecimento que é uma área que tem um acúmulo próprio, que tem uma epistemologia, que tem necessidades diferenciadas do que apenas ofertar o ensino acelerado. E aí tem a ver com o supletivo, porque a herança do supletivo é essa, quer dizer, a ideia de que se o sujeito não teve acesso à escola, e aí individualiza e não questiona o motivo, e o motivo da EJA tem a ver com a desigualdade social. A EJA é uma questão social. E aí a gente não discute a desigualdade social que gera o analfabetismo. O número do analfabetismo, por exemplo, no Brasil é altíssimo, está da ordem ainda hoje, 2019, de 11 milhões de pessoas analfabetas. E muita coisa, são 38 milhões que se chamam analfabetos funcionais, que Jane falava, né? E a gente continua tratando a EJA como se fosse um público residual, né? Ou nos moldes do antigo supletivo. Né? O ensino supletivo ele tem a ver com a LDB anterior, com a 5692/71, né? E que era a ideia de que o sujeito não estudou quando criança, então agora ele vai ter um ensino supletivo, na ideia do acelerado, suprir algo que não foi dado no tempo correto, dito como correto, mas sempre é tempo para aprender. E aí ficou essa marca de que para adultos tem que ser rápido, de que para adultos pega o que daria no ensino regular de crianças, reduz e dá de noite. Entendi. E aí a gente vai dando continuidade, na verdade, a uma lógica que é extremamente perversa, né, que não contribui para a democracia, para o processo de democratização do acesso à educação, né, que é de tornar banal a ideia de que na EJA pode ser de baixa qualidade. Na EJA pode ser rápido, pode ser qualquer coisa, pode ser baratinho, ou então, como agora, não precisa nem educar, né? Já dá logo o certificado. Então, acho que são questões que se entrecruzam num cenário, na verdade, de falta de acesso à democratização do acesso à educação, né? De democratização do acesso à educação. Agora, Jane, ela falou um pouco, então, sobre essa maneira como a EJA, olha, estou eu. O ensino. Ela tem recebido uma importância menor, né? Ela não tem recebido a dedicação em termos de políticas públicas. E você tocou num ponto
que você falou de uma percepção de cada vez mais jovens entrando, né, para fazer essa modalidade. Você tem alguma hipótese? Por que será que esses mais jovens estão começando a fazer uma parcela maior desse público da educação de jovens e adultos? Pois é, isso é algo que vem nos preocupando na educação de jovens e adultos, nas nossas discussões de centro de estudos, né? Porque isso nos leva a pensar quais são as políticas públicas pensadas para a educação no município do Rio. E aí, o que a Jaqueline falou foi perfeito, é pensar a educação de uma forma ampliada, né? E eu penso que uma das questões que faz com que a gente tenha um quantitativo maior de jovens é a descontinuidade das políticas públicas pensadas na educação do Rio, né? Não só na educação do Rio, como no Brasil como um todo, né? Então, você tem processos de produção mesmo do fracasso dentro do próprio sistema, que faz com que esses meninos e essas meninas não se apropriem da leitura e da escrita, não deem conta de uma escolarização dentro do sistema e sejam convidados a ir para o programa de educação de jovens e adultos, porque lá seria o melhor lugar para eles. Quando, na verdade, a gente recebe na escola pais que sinalizam para a gente: eu não queria meu filho à noite. Eu não queria meu filho estudando à noite porque ele não trabalha, para mim não tem sentido ele estar à noite. E aí esse menino já não se vê nem na escola do dia, da tarde, e ainda não se vê numa escola de adulto, né? Então isso para a gente pedagogicamente é um desafio, esse desafio que Jaqueline diz, pensar que currículo é esse, que escola é essa, que espaço-tempo é esse, o que a gente pensa, as histórias desse sujeito, as expectativas. Então, eu penso que a questão da descontinuidade das políticas públicas, a questão ligada ao debate curricular, à formação de professores, é preciso que se pense que professor é esse, que lugar tem a educação de jovens e adultos no curso de pedagogia, né? Que ele aparece também como um resíduo, né? Então, a gente precisa pensar como é que a gente vem produzindo dentro do próprio sistema esses alunos para a educação de jovens e adultos que vão para se alfabetizar, viveram anos de suas escolaridades dentro do sistema e vão para a educação de jovens e adultos com a esperança de terminar o ensino fundamental. Eu penso que, como Jaqueline, isso é preocupante e isso é muito triste. E um outro dado, ao falar sobre a educação de jovens e adultos, cada vez mais nós temos reclamações sobre a diminuição de turmas de EJA, né? Jaqueline, esse é um problema real que nós estamos enfrentando, é uma realidade no Rio de Janeiro, no Brasil. Como é que você vê esse fechamento? Como é que a gente pode entender isso? Se a demanda é tão grande, né? É muito preocupante, particularmente a minha pesquisa nos últimos anos tem sido sobre isso, sobre a questão da matrícula, mas eu te peço só um parênteses para completar essa questão da juvenilização, claro, que não é uma característica específica do município do Rio de Janeiro, nem do estado do Rio de Janeiro. A juvenilização na EJA tem sido um fenômeno nacional e eu acho que assim, não dá para deixar de dizer que o jovem na EJA, eu acho que marca ali de maneira muito explícita o fracasso escolar. Porque a gente tem, historicamente, uma geração que aciona a EJA, que ingressa na EJA, porque veio de uma época anterior à democratização do acesso à escola. Né? Então, aqueles que não tinham escola, né? Não tinha para onde ir, eram poucas escolas. E a gente vê, recentemente, esse público permanece, mas cresce cada vez mais um outro lugar, né, que é esse do fracasso escolar, de que você vai gerando novos jovens e adultos para a EJA internamente ao sistema público. Né? E isso é extremamente perverso. A gente tem um desafio da quantidade, no caso da EJA, mas, por exemplo, no caso de 4 a 17 anos, né, a idade obrigatória, principalmente na idade do ensino fundamental, você teve uma ampliação do acesso, mas não da qualidade. Entendi. Prova disso é que há na educação de jovens e adultos esse modo de conduzir e que muitas vezes aquele aluno fracasso escolar, mas que está ali desde a educação infantil, faz 15 anos, fez aniversário de 15 anos, despeja na EJA, empurra para a EJA, não é? E isso é ruim para todo mundo, é ruim para esse jovem
que na verdade ele não é, ele é vítima, né? E aí ele chega rotulado como repetente, né? E por outro lado é ruim também, entre aspas, mas para a própria educação de jovens e adultos, porque ela não pode ser confundida com correção do fluxo escolar. A EJA não é para corrigir o fluxo escolar, a educação de jovens e adultos não é aceleração, não é correção, ela é direito à educação básica, reparando o direito daqueles que tiveram o acesso ou a finalização, a permanência negado, né? A gente não existe para melhorar o IDEB, por exemplo, como algumas redes fazem, de querer empurrar para a educação de jovens e adultos. Esses jovens estão lá justamente porque, por exemplo, a EJA não é avaliada no SAEB. Era isso que eu ia perguntar. Se também e não aí tem a ver com a matrícula. Um deslocamento, né, dos estudantes, desses jovens, para a modalidade EJA, justamente para maquiar esse resultado do IDEB, por exemplo. Pois né? é, ao nosso ver, sim. Ao meu ver, sim, tem a ver. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vivenciou isso, como é que magicamente, né, um passado recente, o Rio de Janeiro sai dos últimos lugares no ranking e passa para o primeiro. Né? E aí tem mecanismos como Programa Autonomia, Nova EJA, e Programa Autonomia não é só do Estado, também tem no município, e ao mesmo tempo programas do governo federal, como o ProJovem, que aí onde está essa pessoa? Está no ensino fundamental no município ou está num programa federal? Né? Mas aí quando faz o censo escolar, os alunos que estão no ProJovem contam no censo. Então, fica uma coisa nebulosa e que, na verdade, quando você vai ver os dados, por exemplo, qual é a população adulta acima de 15 anos que não tem, né, não escolarizada e que não está na escola. É um número altíssimo. Né? E quando vai ver o número de alunos matriculados, não chega nem a 10%. Então, o atendimento público hoje, aí eu vou entrar na matrícula, mas a política pública de educação básica na modalidade educação de jovens e adultos tem um certo acabouço legal, mas que não está sendo cumprido. Porque quando a gente compara a demanda potencial e a oferta real, e aí a oferta real é a matrícula que se efetiva, não chega, não arranha 10%. Então, é uma demanda ínfima e, além de pequena, de baixa qualidade, porque traz as marcas, né, de um tipo de educação de menor qualidade, a ideia de que é só no noturno, que aí acho que depois, se der, a gente avança mais nessa questão, da falta de um currículo próprio e, por outro lado, uma tradição da escola da gente não pensar a educação como um todo. Então, assim, educação de adultos e educação de crianças como dois lados da mesma moeda. Eu tenho que trabalhar com a oferta de qualidade socialmente referenciada, tanto com a educação das crianças, quanto com os jovens, adultos e idosos, para que, de fato, a gente alcance, por exemplo, o índice de analfabetismo. Programas e ações já foram feitas. E por que não diminui o número? Né? Hoje a gente fala, bem, preciso primeiro universalizar a educação básica. À medida que você tenha continuidade num processo educacional de qualidade, a longo prazo você deixaria de ter analfabetos. Mas ações pontuais, como sempre foi feito, campanha, Mobral... Né? A gente roda e não avança. Por que não avança? Porque as pessoas não têm de verdade um acesso à educação. Entendo. Sempre algo paliativo. E posso continuar com a questão da... Então, lá na UF, na Faculdade de Educação, dentro do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, EJA Trabalhadores, né, dentro do NEDAT, Núcleo de Estudos de Educação, Idade, Trabalho e Educação, a gente vem, então, se debruçando sobre essa questão, né? A EJA está em perigo. O direito negado, parece que se a gente continuar no movimento que está sendo feito, daqui a pouco a EJA vai acabar, porque a quantidade de escolas fechadas, turmas reduzidas, eles falam em otimização, que é fechar turmas e otimizar numa só turma cheia, né? Junta 3 turmas para encher em uma, numa relação custo-benefício, né? Que não cabe na educação. A educação não é para dar lucro, não é... É direito. Então, se tem 10 pessoas na turma, aquelas 10 têm direito ao professor formado, né? Então, essa questão da diminuição de matrículas tem sido grave, é um número expressivo, no Brasil inteiro, e a oferta de EJA hoje, por exemplo, já é metade do que era vamos dizer, há 5, 10 anos atrás. Tamanho o decréscimo desses números. Né? E a grande questão,
é que, por um lado, você tem um fechamento da escola, da escolarização, e, paralelo a isso, um estímulo, uma propaganda cada vez maior na televisão, nos meios de comunicação de massa, de exames de certificação. Isso é penoso, né? Assim, anos... A EJA não é de agora, vem desde os anos 40, mas ainda hoje a gente ainda não tem, de fato, o direito reconhecido e a pouca oferta está cada vez menor. Certificar a população é corroborar com uma visão de educação mercadoria e não de direito. Jane, pegando esse gancho, então, que a Jaqueline trouxe, para a gente pensar a modalidade EJA dentro de uma chave maior, que é o direito à educação. Como é que você, na sua visão, como uma professora que tem participado da elaboração dessas políticas, como é que fica, então, a modalidade EJA enquanto política pública? Quais são os desafios que a gente enfrenta, além do fechamento de turmas? Nossa, são muitos. Eu acho que pensar a modalidade enquanto política pública requer pensar historicamente essas lutas. Né? Lutas de todos aqueles que nos antecederam para que isso se constituísse direito. E não foram poucos que lutaram por isso. Eu penso que, e aí eu vou falar do lugar, né, onde eu olho essa modalidade, que é no Programa de Educação de Jovens e Adultos. Eu acho que isso passa por uma discussão muito honesta e muito clara de investimentos para esse programa. Né? Eu concordo com a Jaqueline plenamente quando ela diz que a escola não pode ser uma extensão do diurno. Ela tem que ser uma escola que acolha, uma escola iluminada, uma escola com pessoal de apoio, uma escola que tenha professores com formação continuada para pensar essa modalidade, para entender que sujeito é aquele que vai nos procurar, né? E concordo com ela quanto quantitativo. Muitas vezes a gente ouve o discurso de que é custo, é prejuízo manter uma turma com 10 alunos. Né? E quando você para e olha aqueles 10 alunos, quando você vai ouvir a história de cada um, a história de exclusão, a história de expectativa que esse sujeito traz e deposita na escola, você vê o quanto é importante essa modalidade, principalmente nas classes populares. Principalmente porque você tem um pai ou uma mãe que deposita naquela escola a possibilidade de obter o conhecimento, a escolarização também, sem sombra de dúvida, mas principalmente o saber para que ele possa estar no mercado de trabalho, para ele compreenda o seu filho quando chega em casa com um trabalho de casa que ele não consegue compreender. Nós temos depoimentos belíssimos de pais que estão no programa de educação de jovens e adultos, que deixam seus filhos de manhã no Capanema para ter aula e voltam à noite. E alguns deles relatam que passou a ver a escola de uma forma diferente ao se tornar aluno. Então, isso é uma coisa muito importante. E a gente estava comentando, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como muitas vezes se pensa que o estudante que está na EJA, ele não demanda material didático, livro, tanto quanto um aluno regular. Sim, isso vem dentro do que a Jaqueline estava pontuando, né? Que existe uma necessidade. O aluno da educação de jovens e adultos, ele não pode ser visto de uma forma diferente do ponto de vista do investimento. Né? Eu acho que a Jaqueline trouxe isso e eu acho que ela pode ampliar esse olhar dela, que é um olhar que eu digo que olha o Brasil e a gente sente no município também isso, mas pensar essa necessidade de você ter uma sala de leitura disponível para esse sujeito, ele ter acesso à educação física, ele ter acesso aos espaços públicos, aos equipamentos públicos de cultura. É uma dificuldade você sair à noite com o seu aluno, porque não há equipamento aberto, a gente não tem acesso a isso. Então, pensar essas questões, eu acho que faz parte dos nossos desafios. Jaqueline, quer complementar? Eu queria, era uma parte sobre o argumento dos governos para o fechamento de turmas de EJA, muitas vezes é um argumento cínico, eu diria, quer dizer que não tem demanda. Sim. Então, a ideia são 10 pessoas com nome, sobrenome, história de vida, né? E as pessoas, como tratam como números, né, diz que não tem demanda. E isso é extremamente, como diz, cínico, porque assim, e não se discute o que é demanda. Né? Então, assim, como assim não tem demanda? A demanda é socialmente construída.
Para eu demandar algo, para eu desejar algo, eu tenho que saber que aquilo existe, aquilo tem que ser, algum vizinho me falou, olha, vamos lá, eu estou estudando ali na escola ali do bairro, né? Agora, se a gente tem um cenário que, como eu disse, não atingimos nem 10% da demanda potencial. A demanda potencial são aquelas pessoas que potencialmente poderiam demandar o seu direito à educação básica. Né? Se aquilo não existe, como eu vou desejar algo que eu não conheço? Perfeito. Algo que quando eu ouço falar, inclusive, muitas vezes eu ouço falar mal, porque até o modo como estão empurrando a juventude, né, para a EJA, faz com que ir para a EJA seja um castigo. Né? E alguns falam assim, mas estudem, senão você vai para a noite, né? Até por essa associação equivocada, como se EJA fosse só de noite. E aí, a ideia do que não tem demanda, isso que eu queria só finalizar com isso, não ter demanda é jogar para o aluno a responsabilidade que é do governo, é obrigação dele ofertar. Né? E aí quando ele diz, não, mas pode fechar porque não tem demanda, ou a demanda é pequena, pode juntar e ir para outra escola ou para outra turma, você está responsabilizando, na verdade, a população que já teve negado o seu direito à educação, agora o direito até de desejar, porque ninguém deseja o que não conhece, se quase não tem escolas abertas, se quase não tem uma proposta, como, por exemplo, tem o PEJA, que assim, tem lutas, tem dificuldades, pode ter contradições internas, mas é um exemplo, teria outros. Porto Alegre, por exemplo, avançou muito com os centros públicos de educação de jovens e adultos e outros estados, mas assim, aqui no nosso caso do Rio de Janeiro, o município do Rio é o que tem, por mais tempo, um programa realmente consolidado, quer dizer, um currículo. Se você tem poucas experiências como essa, por exemplo, escolas exclusivas de EJA, os SEJAs, tem muito pouco no Brasil inteiro. Então, a gente não conhece, na verdade, tem boas experiências no sentido de política pública de EJA. E aí, no bairro em que ele mora, não tem escola. Perto do trabalho dele, não tem escola. Perto da casa dele, não tem escola. Como ele vai demandar do nada? Então, é muito perverso jogar sobre a população brasileira que não teve direito à educação, agora também o ônus de que vai fechar o pouco que tem porque ele não demandou. Sem dúvida. Fechamos aqui, então, o nosso primeiro bloco de conversa. No segundo bloco, voltamos com perguntas do público.